a lição da escola sabatina sempre preenchida. Eu estava lendo o Espírito de Profecia, né? Na época era o desejado de todas as nações. E o tempo inteiro, enquanto terminava de atender o paciente, eu pegava a lição, pegava o livro e começava a ler. O plantão, assim, no dia foi muito tranquilo no hospital. Foi muito, muito bom mesmo. Foi bem tranquilo. Chegou a noite, só dei uma boa noite lá para as meninas, né, para as técnicas de enfermagem. E falei, meninas, a gente ainda até brinca, né, até amanhã. E aí imagina que não vai chegar paciente durante a noite. Fui descansar. Para descansar ainda dei mais uma lidinha no livro, fiz minha oração e fui deitar. Algumas horas depois, isso foi na madrugada, uma média de 2 para 3 horas da manhã, as meninas me ligaram e falaram assim, doutora, tem uma fichinha. Quando elas falam assim, ó, tem uma fichinha, para mim é uma fichinha, né? Às vezes uma criança com dor de barriga, um paciente com tosse, uma febre. Estou lá descendo as escadas e de repente passa uma técnica correndo, depois passa outra técnica correndo. Eu falei, cara, não é só uma fichinha não. Aí nessa hora eu comecei a acelerar nas escadas, desci rapidinho. De longe eu ouvi o barulho da respiração da criança. Eu nem tinha visto ninguém ainda, mas eu só ouvi o barulho. Era um barulho tão intenso, uma força tão intensa para respirar, que eu falei, o que está acontecendo? Quando eu chego lá no pronto-socorro, era uma menininha que estava no colo da mãe. E eu só de olhar, eu já vi que as mãos da menininha já estavam roxas, os pezinhos dela já estavam completamente roxos, mas era muito roxo. E eu só falava com as meninas, coloca na máscara, que é uma máscara de alto fluxo, que vai com 15 litros de oxigênio, dosagem máxima de oxigênio ali possível. E eu só falei, coloca na máscara. Virei para a mãe e perguntei o que aconteceu. A mãe, desesperada, né, falou assim, doutora, a gente estava dormindo e eu acordei com esse barulho. Peguei a maquininha de nebulização e falei, vou fazer uma nebulização nela com soro. Mas na hora que ela já estava conectando a maquininha, ela percebeu que o desespero da menina era tão grande que ela falou, não vai dar tempo, vou levar para o hospital. Aí eu falei, mas ela não engoliu nada, não engoliu nenhuma pecinha. Ela falou, não doutora, ela estava dormindo. Aí eu falei assim, mas não tem tosse, não tinha nada? Não tinha. Eu falei, já teve crise de asma alguma vez? Não teve. Eu escutava o pulmão da menina, não tinha nada que chamasse a atenção, sabe, na ausculta, nada. E aquele desespero, aquele coisa assim para respirar. E coloquei na máscara, esperando que respondesse. Falei com as meninas, né, vamos fazer uma nebulização com Atrovent, com Berotec, imaginando uma crise aguda de asma tão intensa que pode acontecer, né? Às vezes a crise de asma está tão intensa que o pulmão já não dá aquelas alterações que a gente espera. Eu falei, deve ser uma crise de asma muito grave. Começamos a nebulização, nada dessa menina respondeu. E o esforço respiratório dela que ela fazia era tão intenso que essa parte do tórax afundava todinha. Eu pensei na minha cabeça, eu falei, ela não vai aguentar nem 15 minutos, essa menina vai parar. Ela vai parar. Aí eu não sabia mais o que fazer, porque não era, na minha cabeça era uma crise de asma, mas não respondia. Não tinha um quadro de pneumonia ali, não tinha histórico de febre, não tinha mais nada. E eu simplesmente não sabia o que ela tinha. Comecei a fazer uma manobra para ver se ela tinha aspirado algum brinquedo, alguma coisa. Tentei fazer uma manobra nela. Não respondi a manobra, não expelia nenhum corpo estranho. Nessa hora, um médico chama a ajuda de outro médico, né? Liguei para um médico, isso era de madrugada. Então, assim, dificilmente o médico ia responder. Fiquei ligando e nada. Mantive essa menina na máscara, corri na portaria lá em cidade pequena, então todo mundo sabe onde todo mundo mora. Fui no porteiro e falei com ele, vai na casa de Romário, que é o outro médico. Eu falei, você vai na casa de Romário e você vai esmurrar o portão. Você não vai bater não, você vai esmurrar. Porque eu quero que ele levante o mais rápido possível e que ele venha. Rapidinho,
Romário veio, chegou lá, viu a situação. Eu falei: Romário, tem que entubar. Precisa entubar essa menina ou ela não vai aguentar. Ele vira para mim, olha a situação dela e fala: tem que entubar. Nenhum de nós dois tinha experiência com intubação de criança. Uma cidade pequena, né? O respirador é um respirador portátil. Ele é só para fazer o transporte de pacientes graves, não é para intubar e manter o paciente na cidade. Então, junta aquele desespero. Os pais, eles têm plano de saúde. Nessa hora, a mãe começou a ligar para vários locais pedindo uma ambulância, um transporte para levar para outro local. Só que eu vi a situação da menina e falei: ela não vai aguentar nem 15 minutos, quanto mais um transporte de horas. E toda hora a mãe virava para mim e falava: Sinara, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? E eu, na minha cabeça, eu falei: vou fazer o quê? Gente, o choro já vinha aqui na garganta, porque na minha cabeça a menina ia morrer e eu não ia conseguir fazer nada. O outro médico, ele estava muito mais tranquilo do que eu, porque o plantão não era dele. Então a responsabilidade não seria dele se acontecesse qualquer coisa. Tanto que, enquanto eu estou lá desesperada, ele ainda foi na cantina, pegou um café e ficou olhando a situação. Enfim, de repente ele fala assim comigo: Sinara, vamos botar uma adrenalina? Eu falei: vamos tentar de tudo. E nisso a mãe tentando ligar lá para o plano de saúde, toda hora ela me dava o telefone e eu conversava com alguém diferente. E toda hora eles me perguntavam o que está acontecendo. Toda hora, a ligação passava de uma pessoa, depois passava para outra pessoa, que passava para outro. Então assim, plano de saúde era uma burocracia. Eu peguei esse telefone dela várias vezes, conversei com várias pessoas diferentes e contando o mesmo caso. Por quê? Para ver se eles mandavam uma ambulância. A história tinha que ser muito convincente para eles mandarem uma ambulância. E não podia ser uma ambulância qualquer. Teria que ser uma ambulância com médico, técnico, enfermeiro. E para fazer o transporte aéreo, porque também não daria tempo de fazer um transporte, né, de carro. E foi aquela confusão. Nessa hora eu coloquei uma bolinha de adrenalina, fingiu que respondeu alguma coisa, mas mesmo assim ela continuava com aquele esforço respiratório. E a minha vontade era só de chorar. Eu não tinha vontade de fazer mais nada a não ser chorar. E a mãe toda hora: Sinara, você vai fazer o quê? E eu falei: calma que eu vou tentar resolver. Mas na minha cabeça eu não sabia como. De repente eu naquele caos todinho, eu deixei o caos do hospital, deixei a mãe chorando, deixei a menina com aquele esforço respiratório, deixei as técnicas sem saber o que fazer. Eu subi lá pra cima do conforto médico e eu só ajoelhei. Nessa hora eu deixei tudo, deixei a confusão todinha lá embaixo, assim, pegando fogo. Subi lá pra cima, ajoelhei e eu falei com Deus: Senhor, nesse momento eu não acredito que o Senhor existe, porque eu estou me sentindo abandonada. Essa criança vai morrer e ela vai morrer na minha mão. Eu falei: se essa criança morrer na minha mão, Deus, eu vou rasgar meu CRM, porque eu não vou ter estrutura para continuar trabalhando desse jeito. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta sua, mas eu preciso, Deus, de uma resposta agora. Essa criança não vai aguentar. Eu preciso, Deus, de uma resposta agora. Desci, mandei uma mensagem para Leandro de madrugada. Leandro não é de atender telefone de madrugada, ele sempre deixa o celular no silencioso. Mandei uma mensagem para ele e falei: estou com a criança grave. Mandei uma mensagem bem rapidinho: estou com a criança grave. Se essa criança morrer, eu não vou trabalhar mais aqui. Só fica sabendo disso. Gente, em minutos,
Leandro me respondeu. Falou, vai ficar tudo bem, eu vou orar aqui. Eu falei, meu Deus, o menino estava acordado. E na verdade não estava, ele estava dormindo. Por milagre de Deus, ele ouviu o vibrar do celular, que isso não é comum. Aí de repente vem a mãe de novo. E nisso eu fazendo as nebulizações com uma ampolinha de adrenalina para ver se respondia, mas não estava respondendo. E comecei a fazer adrenalina na coxa da menina, fazendo injeções de adrenalina na coxa, mas assim, com coração, gente, o coração na mão, porque a adrenalina não é uma medicação simples, né? É uma medicação que pode causar, aumentar a frequência cardíaca de uma maneira tão intensa, né? Que pode evoluir para uma parada. Então eu fazia, mas com o coração assim, implorando a Deus para não piorar a situação. Aí de repente vem a mãe de novo com aquele telefone. Eu falo, ai meu Deus do céu, ela vem ela de novo com o telefone. Lá vai eu contar a mesma história de novo. Ela vai e me entrega. Ela quis ensinar, ó, aqui ensinar. Aí me entregou o telefone, não estou contando o caso. Aí a pessoa, pera aí que eu vou transferir para fulano. Aí eu, ai meu Deus do céu, mais tempo que eu vou perder. Transferiu para outra pessoa. Aí eu comecei a contar o caso, mas não era pedindo ajuda, era pedindo uma transferência. Comecei a contar o caso, a hora que eu comecei a contar o caso, eu nem sabia quem era. Aí ele falou assim, doutora, eu sou pediatra e eu vou te ajudar agora. Gente, eu falei a resposta de Deus. Quando ele falou, eu vou te ajudar agora, eu senti que era a resposta de Deus na minha vida. Eu senti que era a resposta para a minha oração. Ele falou, gente, eu nem tinha contado o caso direito. Ele falou assim, doutora, isso é uma epiglotite, isso é muito grave. Aí ele começou a falar, pega 5 ampolas de adrenalina. Eu falei, 5 ampolas? Ele falou, 5 ampolas. Eu falei, mas e a frequência cardíaca? Faz 5 ampolas. Faz a nebulização. Gente, eu comecei a fazer essas nebulizações. Além das outras medicações que ele pediu para poder fazer. A hora que a gente colocou as 5 ampolas de adrenalina, a menina começou a responder bem. O tórax dela começou a respirar normalmente. A minha vontade era de chorar de alegria. Aí a mãe já não estava lá no quarto mais, quem estava era o pai. Ela não tinha estrutura para ver a filha daquela situação. A hora que a menina respondeu bem, que estava respirando, gente, a menina começou a respirar normal. Eu cheguei na mãe e falei assim, Ana Paula, sua menina está respirando normal. Gente, essa mulher largou o telefone e foi chorando. E eu comecei a chorar junto com ela. Mas lógico, assim, o quadro ainda era grave, né? Então a cada 20 minutos, segundo a pessoa que me orientou, a cada 20 minutos eu comecei a fazer as 5 ampolas de adrenalina. Foi muito, mas foi muita adrenalina. Aí ela respondia, passava alguns minutos, ela começava de novo. Então a cada 20 minutos eu fazia essa medicação, até que por fim a gente conseguiu um transporte que sairia de Montezuma, 26, 27 quilômetros de Mortugaba a Montezuma. Então era muito rápido. E nisso a gente levou todas as medicações possíveis. Nisso já era de manhã, só para vocês terem uma ideia. Então foi de 3 horas da manhã até as 8 da manhã, lutando com essa menina. Conseguimos fazer o transporte. Antes disso, quando a gente conseguiu o transporte, Ana Paula chegou me falando assim, Sinara, eu preciso do nome do médico que você conversou. Aí eu falei, mas eu não sei o nome do médico.
Aí eu falei assim, olha, ele me disse que é pediatra. Aí ela tá ligando e conversando, ela falou assim, mas não existe um pediatra lá, ninguém falou desse pediatra. Eu falei, como assim não existe um pediatra? Não existe, ele me falou, ele disse que era pediatra, como é que é o nome dele? Eu falei, ele não me disse. Eu falei, não sei. Simplesmente não achou esse homem. Não sei se era um pediatra anjo, não sei se era um anjo pediatra, mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que foi uma resposta de Deus à minha oração. Conseguimos o transporte até Montezuma. De lá, o médico que foi fazer o transporte, ele entubou a menina e levou até Montes Claros. E de Montes Claros, outro transporte até Belo Horizonte, porque ela precisava de UTI. E lá, os médicos ainda não sabiam o que ela tinha, ficou investigando. Aí no final, chegou o diagnóstico, qual que era? Epiglotite. O que realmente a pessoa que tinha me falado no telefone que era. A gente vê, né, como que Deus ele age na vida da gente. Às vezes a gente acha que na minha cabeça, né, eu falo, nossa, as pessoas têm tanta experiência com Deus, tanta experiência bonita, eu nunca passei por uma experiência nenhuma. Mas, graças a Deus, Deus me deu essa experiência. E isso serviu para fortalecer mais ainda a minha fé, de saber que Deus ele age, mesmo quando a gente acha que Deus não está agindo. Ali naquele momento, né, acho que Deus falou assim, minha filha, pede a minha ajuda, que até agora você lutou só por si. Acho que foi no momento em que eu fui lá, que eu entreguei nas mãos de Deus, e que eu fui sincera, né? A gente tem que ser sincero nas nossas orações. Que eu falei com Deus que eu achava que Ele não existia, porque naquela hora eu estava com raiva de Deus. Mas olha para vocês verem, né, como é que a gente fica com raiva de Deus, e Deus está lá trabalhando. Então essa é a experiência que eu tenho para contar para vocês, e que eu espero que da mesma maneira que fortaleceu minha fé, possa fortalecer a de vocês. Amém.